Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Mike Miller e eu sou o coordenador do Núcleo de Estudos em Estruturas do NEST. E eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui para assistir essa palestra, tá? Com o Ramon, que vai tratar de um assunto quentíssimo aí com vocês e vai trazer bastante experiência que ele tem aí e passar muito conteúdo para vocês nessa palestra de hoje, tá? Então eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui e dizer que é um momento muito especial para a gente poder receber a todos e estar aqui disponibilizando, né, gratuitamente esse evento para todos vocês, com o certificado depois, tá bom? Muito boa noite, pessoal. É um prazer muito grande receber vocês aqui mais uma vez para mais um Ao Vivo com o Nest. Eu sou o Felipe. Hoje eu estou no 6º período. Estou aqui no Nest faz 3 períodos e vou começar apresentando o evento aqui para vocês. Dando continuidade às palavras do Mike, eu queria agradecer a presença de todos que estão por aqui, né? Mais uma vez, levantando o nosso núcleo, participando, que é uma coisa muito interessante. A gente gosta muito de fazer esse tipo de evento, que é para a gente ter o contato, né, com a nossa comunidade. Nada melhor do que ter esse contato com conteúdo de muita qualidade, né? É uma coisa muito importante para a gente, isso tudo. Bom, antes de começar a palestra, eu queria passar para vocês as instruções de como que a gente segue para o evento correr da melhor maneira possível, né? Eu queria pedir para o pessoal da universidade ou de fora que quiser o certificado ao final do evento, que comentasse o nome no chat para a gente poder fazer a primeira presença. E no final a gente vai fazer a conferência mais uma vez. Vejo aqui que todo mundo está com o microfone e a câmera desabilitado. Queria pedir para que permanecessem assim, para não ter nenhum tipo de interferência no evento, para não ter nenhum tipo de problema durante o andamento da palestra. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do tema, peço que vocês mandem no chat ou comuniquem com o palestrante para poder sanar essas dúvidas, para vocês terem esse bate-papo. E espero que vocês aproveitem o evento, né? Mais uma vez, online aqui, infelizmente, mas com grande prazer. Espero que vocês aproveitem bastante. Hoje é um evento, não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer, mas bem parecido com o Café com Nest, que a gente costuma fazer presencialmente, quando a gente convida um núcleo parceiro ou inscritos do processo seletivo para participar de alguma palestra, de alguma troca de conhecimentos, e a gente faz isso de uma maneira mais informal, mais dinâmica. Esse evento é bem parecido com esse Café com Nest, foi feito para isso, para que a gente possa bater um papo sobre o tema de estruturas mistas, né, de aço e concreto, e posteriormente sobre o núcleo de estudos. Falando sobre o núcleo de estudos também, como é comum sempre, a gente falar sobre sobre o núcleo, né, no começo do nosso evento. Então, a gente é um núcleo da Engenharia Civil da UFLA, focado na parte da engenharia estrutural. A gente trabalha com engenharia estrutural de diversas maneiras. Nesse videozinho curto que está passando aqui, tem algum das nossas atividades que a gente faz durante todo o nosso período. O nosso foco é aprender estruturas e também ensinar estruturas. Não só aprender, como também ensinar e mostrar para toda a comunidade acadêmica esse mundo interessantíssimo que é o mundo das estruturas. Um jeito que a gente faz isso são os nossos eventos, né, como está sendo hoje aqui, como está aí no videozinho, o ciclo de palestras presencial. Esse foi o nosso último ciclo de palestras presencial, a gente teve 2 dias. A gente também costuma trazer um cafezinho para depois da palestra o pessoal trocar uma ideia, conversar com os palestrantes, uma coisa mais light.
Outra atividade nossa, mais para frente, são os processos seletivos, que a gente faz, inclusive, estamos com o nosso processo seletivo aberto, que a gente faz para trazer novos membros e também para ser uma experiência tanto para nós, do núcleo, quanto para as pessoas que querem participar do núcleo, né? No meu caso, foi uma experiência única, o processo seletivo, eu aprendi muita coisa com ele e pretendo agora aprender cada vez mais elaborando um processo seletivo, que a gente vai falar mais para frente e também mais ao final da palestra. Então, convido vocês para quem ainda não se inscreveu, se inscreva e participe, vai ser muito bacana. Em seguida, nós fazemos as nossas reuniões semanais com algum tema principal para discussão do andamento do núcleo. Nessas fotos, a gente estava realizando um treinamento de software, dessas duas fotos, com os nossos membros, para a gente poder aprimorar cada vez mais as nossas habilidades na engenharia estrutural. Em seguida, aqui, nós temos os concursos que a gente participa. Nós temos o foco em participar de competições relacionadas às áreas de estruturas. E como são essas competições? Nesse caso, é uma competição do CBCA para estudantes de engenharia. Na primeira vez que participamos, foi de passarelas e pontes de aço. E a gente conseguiu, felizmente, ser o primeiro colocado, ter um destaque nacional muito grande. Até temos aí os membros da equipe, né? Fica minhas saudações a eles. Acredito que tem alguém presente aí no nosso evento. E esse ano, recentemente, participamos do segundo concurso, dessa vez com o tema de segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Aqui a gente pode ver uma foto da ponte feita pelos meninos, né? A gente conseguiu, nesse concurso, a menção honrosa e o quarto lugar, né? Depois de muito trabalho e muita pesquisa. Aqui, nessa mesma parte, a gente vê que a gente obteve tanto um destaque nacional por ser do CBCA, né? E também um destaque dentro do nosso município, mostrando para as pessoas de Lavras como a UFLA atua no mundo das estruturas. Aqui mais à frente tem mais algumas imagens da nossa ponte, né? Ficaram muito bonitas a propósito. Eu sou muito fã de ponte, então para mim é uma maravilha isso. E outra atividade, a gente também colabora nas apresentações tanto de recepção de calouros, quanto em alguns outros eventos internos da UFLA. A gente marca presença lá com os nossos kit mola, que seja, com as nossas estruturas, com os nossos softwares. A gente sempre está lá, de alguma maneira, trazendo conhecimento para vocês, né? E isso nunca vai faltar. Então, mais uma vez, vocês que têm interesse em estruturas, têm interesse em aprender, em trabalhar em grupo, em estudar mais, fica o meu convite a vocês para participar do nosso processo seletivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o núcleo, eu vou pedir para vocês aguardarem até o final da palestra, que a gente vai estar fazendo um bate-papo ao fim sobre o processo seletivo, sobre o núcleo. Se vocês quiserem saber mais, no final a gente pode conversar sobre isso. A gente tem também o nosso canal no YouTube e no nosso Instagram, onde a gente posta coisas relacionadas a estruturas e também demais assuntos. O nosso principal contato é por lá também. Fica o convite para vocês visitarem lá. Bom, agora eu queria convidar o nosso palestrante da noite, o Ramon Cardoso. Ele que é engenheiro civil, especialista em estruturas, fundador da MPA Engenharia. Queria agradecer de antemão ele por topar mais um evento com a gente. Já não é o primeiro, que eu já participei de um. E eu queria já agradecer, Ramon, e dizer que o palco é seu, fica à vontade. Qualquer coisa, a gente está aí para te ajudar. Beleza. Boa noite a todos, né? Queria agradecer ao Nest, né, ao Núcleo. Já estive participando aí de alguns eventos de vocês.
Eu dei uma palestra sobre protendido, né? A gente já fez um workshop, aí, um mini curso, né? Sobre o TQS, que é um software de cálculo estrutural. Mas, enfim, queria agradecer o núcleo, né? Aos professores, por ter confiado, né, em mim, no meu trabalho, e poder estar aqui contribuindo um pouquinho para a formação de vocês. Compartilhar a tela. Bom, então, como já foi apresentado, né? Meu nome é Ramon Andrade Cardoso, eu sou engenheiro civil, sou especialista em estruturas de concreto e fundações pelo INBEC, de Belo Horizonte, né? E atuo na área de projetos e execuções de obras, né? A parte de projeto, eu atuo mais na parte estrutural, né? Então, eu formei em 2015, né? E desde lá, então, eu participo de execuções e projetos, né? Inclusive, dentro da universidade, tecnológico, o complexo de saúde e o centro de eventos foram obras que eu participei, né, da execução. E, então, a gente tem conhecimento, né, dentro dessas obras. Bom, então, como a gente definiu, né, hoje a gente vai falar sobre introdução às estruturas mistas de aço e concreto. Como o tempo não é curto, né, a gente não vai conseguir falar muito sobre parte de dimensionamento e tal, mas tentar passar o máximo de informações, né, para instigarem vocês a estarem aprofundando neste tipo de estrutura, que é um método muito, muito empregado em grandes obras, né? Para que a gente consiga ter soluções interessantes para grandes vãos, né? Bom, então, antes de mais nada, né, a gente tem que definir o que é uma estrutura mista, né? Uma estrutura mista, né, como o Justo Queiroz definiu para a gente, é um sistema no qual um perfil de aço trabalha em conjunto com o concreto, né? E aí, como esses dois elementos podem trabalhar junto, né? Você fala, são elementos diferentes, né? O aço resiste bem à tração, o concreto já não resiste muito à tração, né? Mas dessa forma, né? A gente consegue, por meios mecânicos, né? Pode ser por atrito, por aderência, né? Por repartição de cargas, enfim. A gente vai ver também a questão dos conectores, né, que é uma das peças fundamentais para que a gente consiga trabalhar com esses dois tipos de elementos. Então, é dessa forma que a gente define esse sistema. Pessoal, só interrompendo aqui, quem tiver dúvida, pode me interromper a qualquer momento ou mandar no chat, porque aí a gente consegue discutir o assunto, né? No momento ali, não deixa passar, tá bom? Bom, então antes de mais nada, né, eu trouxe aqui dois exemplos, né? No primeiro, a gente tem aí a viga metálica com a minha laje maciça, né, ou pré-moldada, tanto no momento, e do outro lado, a minha viga metálica com uma laje maciça com ação mista, né, que a gente chama, com conector. Bom, o que a gente consegue, né, já identificar de início, né, nesse tipo de estrutura? Como a gente pode ver, a viga que não tem conector, né, a gente, para vencer um vão, né, a gente vai precisar de uma viga mais alta, né? A gente trabalha aí aproximadamente o vão sobre 20, né, para a gente definir uma peça aí para dimensionamento inicial. E dessa forma, a gente observa que a minha leoneutra, né, como a minha laje está
independente do meu perfil, né, não está trabalhando em conjunto, a minha linha neutra, né, está bem baixa, né, no meu perfil. Pode ver que ela está praticamente no centro, aí, próximo do centro. E aí a gente tem uma segunda linha neutra, que é referente à laje, né? Já na direita, onde a gente tem os conectores, a gente pode observar que mesmo trabalhando uma laje diferente, né, o aço e o concreto, os conectores nos dá, né, a condição de dimensionar aquele elemento, né, como sendo um elemento único, né? E isso nos permite diminuir uma altura, né, das nossas vigas, dos nossos elementos. Sendo assim, a gente aumenta a resistência, né, do meu perfil e podendo, assim, às vezes diminuir a seção do perfil, né? Então a gente consegue trabalhar aí o vão sobre 25, né? Uma altura de viga aí quando a gente está trabalhando com viga mista. Bom, então, reduzindo, né, seção da minha viga, eu já estou reduzindo o peso, né? E a gente que trabalha com estrutura, em determinadas situações como essa, né, de uma obra de edificação, a gente reduzindo o peso é vantagem, né? A gente vai conseguir economia na fundação. Então isso é muito bacana. Por exemplo, um edifício aí de 20 metros, né? Se a gente conseguir reduzir numa vez, reduzir aí 5 quilos, 10 quilos por metro, imagina a hora que a gente somar 20 pavimentos, né? O quanto a gente não vai conseguir economizar em carga, né, de peso próprio na nossa estrutura. Bom, um pouquinho, né, a partir do momento que a gente define que vai trabalhar com viga mista, a gente tem que fazer um pré-dimensionamento da posição das vigas e após isso a gente precisa definir qual que vai ser a largura efetiva da minha laje que vai trabalhar em conjunto com a minha viga, né? Então, para a gente definir esse valor, a gente tem 3 métodos, né? E a gente deve utilizar o menor entre eles, né? Até por questão de segurança. Então, o primeiro seria 1/8 do vão, né, da viga mista, considerando o eixo, né, dos nossos elementos. Vamos sempre conversar em eixo, né? Então, se a gente aí tiver um vão de 10 metros, né, vai ser 10 sobre 8, né, a opção A. A opção B é a metade da distância entre a linha de centro da viga analisada e a linha de centro da viga adjacente, né? A viga adjacente é a viga que está paralelo à viga que eu estou analisando, né? Então, por exemplo, para mim, a largura efetiva da terceira viga aí, né, onde está com a laje verde, da esquerda para a direita, na segunda opção eu vou ter que pegar a metade da distância dela até a viga posicionando paralelamente a ela, né, a primeira viga. E por último, né, a opção C, a distância da linha de centro da viga à borda da laje, né, que é a última opção nossa à direita, que a gente tem a viga em balanço. Então, a nossa largura efetiva vai ser a distância do centro do pilar até o balanço, né, e assim o mesmo valor para dentro. Isso, pessoal, quando esse valor for inferior às outras duas opções, né? Por exemplo, se a gente tiver um balanço aí de 4 metros, né? Lógico que a nossa largura efetiva não vai ser 8 metros. Enfim, então a gente tem, né, a norma nos posiciona muito bem sobre essa questão, e aí a gente tem essas 3 opções para estarem definindo a nossa largura efetiva. Bom, depois que a gente define, né, essa largura efetiva, a gente começa a definir qual tipo de laje a gente vai trabalhar, né? A gente pode trabalhar com uma laje maciça com forma em madeirite, né, que não é muito usual para esse tipo de obra, né?
Pode usar a laje alveolar, que a gente vai ver mais à frente, né? Pode usar a laje treliçada, que a gente também vai ver à frente. E uma das mais utilizadas, né, quando se trata de estruturas metálicas, é o steel deck, né? Não sei se muitos de vocês devem estar em Lavras, né? A obra da Santa Casa ali no centro, a estrutura dela é em steel deck, né? Metálico steel deck. É uma estrutura muito utilizada, né? Porque a própria forma já tem o papel da minha armação positiva, né? Então, como se diz, eu tenho um elemento que vai resolver duas situações, né? Eu não preciso montar a forma, dependendo do vão que eu trabalho, não de escoramento, né? É uma vantagem muito grande. Enfim, é muito prático, né? Essa utilização. Aqui eu trago um segundo modelo, né, de laje. São painéis de lajes, né, como vocês podem ver. Muitos me perguntam, mas eu só posso trabalhar com laje treliçada se for painel nessas dimensões. Não, você pode trabalhar com aquela laje treliçada comum que a gente usa também. Porém, você vai ter os serviços, né, de escoramento, de montar a forma, né, com os isopor e tal. Isso aí tudo é tempo, né? E quando a gente fala de estrutura metálica, né, o objetivo é otimizar a sua construção desde a fase de projeto, né? Então, por isso que muitos projetistas optam por esses painéis de lajes treliçadas, por lajes alveolar, né? O steel deck, que é onde você consegue montar a sua laje, concretar sem forma e sem escoramento. E aí, como vocês podem ver também, né, o colaborador está cravando os stud bolts, né, que são os conectores que trabalham sobre a viga metálica, né, entre um painel e outro. Bom, nessa imagem a gente tem aí uma edificação, né, em estrutura mista, em perfil I, onde está sendo concretado aí, né, uma rampa de acesso à garagem. E esse tipo de estrutura, pessoal, é muito utilizado em shopping, né? Lá em Belo Horizonte mesmo, mais à frente a gente vai ver alguns exemplos, mas a maioria dos shoppings são metálico, ou laje alveolar, ou steel deck, né? Os dois sistemas são bastante utilizados. Mas, enfim, esse tipo de laje aí é uma laje alveolar, né? E a gente pode ver aí a armação do cobrimento, né, da laje. E a gente pode ver, não sei se vocês estão conseguindo identificar, nas laterais a gente tem as armaduras, né, de cisalhamento, né? Que ela entra um pouquinho aí para dentro, entra da borda para dentro da minha laje. Aqui dá para vocês entenderem melhor, né? A gente tem aí a viga de aço, a viga metálica, tem os conectores de cisalhamento, tem a laje alveolar, e para que a gente consiga, né, trabalhar com a viga mista com a laje alveolar, a gente precisa, né, que o núcleo da laje alveolar fique aberto, igual está na imagem, que durante a concretagem da capa, né, e os conectores, né, eu crio um corpo maciço próximo à viga, né, que vai ser a minha largura efetiva. Porque a laje alveolar, todos devem ter conhecimento, né, para que a gente consiga reduzir peso e ganhar alcance de vão, o núcleo dela é vazado, né? Mas aí quando a gente se trata de uma estrutura mista, a gente tem que encher esses espaços vazios, conforme está na figura aí, para que a gente consiga trabalhar, né, com a seção mista. Bom, aqui a gente tem um detalhe, né, um detalhamento, né, de um projeto, onde a gente tem aí a alveolar, a viga metálica, os conectores stud bolts, né,
com diâmetro de 19 milímetros. E a gente tem a armação, né, de cisalhamento longitudinal, e a gente tem também a de suspensão, né? O que é essa armadura de suspensão? A armadura de suspensão nada mais é a que vai travar, né, a minha capa nos conectores, né? Deixando aquela seção mais uniforme, né? Travada ali, para a gente estar trabalhando junto, né? Então, nesse projeto, como vocês podem observar, a minha laje alveolar tinha 20 centímetros, né? A minha capa 5, e aí o total da minha laje acabada ficaria com 25 centímetros, né? Pessoal, surgindo dúvidas aí, pode falar, vamos participar, hein? Vamos trocar conhecimento. Bom, aqui é mais um detalhamento, né? Dessa armação de cisalhamento e suspensão, né? Quando a gente se trata de vigas de bordas, né? Então, quando a gente tem viga de borda, a gente pode trabalhar de duas formas, né? A gente pode trabalhar com o perfil simples ou o perfil duplo, né? Isso vale tanto para a viga de borda quanto para a viga de centro, pessoal. Às vezes a gente está limitado em altura, né? Então a gente consegue trabalhar com mais perfil, né? E montar um perfil de seção diferenciada, né? Então, a gente consegue observar na imagem da direita que a minha armação, né, convencional ACA50 ou 60, né, ele abraça meus conectores e entra para dentro da laje alveolar, que é onde vai fazer a ligação, né, dos dois elementos. E aí a gente consegue identificar também a parte onde está em cinza escuro, né? É o que vem concretado da usina, né? Da fabricação, né? E a parte clara é onde a gente concreta em loco, né? Bom, depois que a gente define, né, o tipo de laje, a gente tem que respeitar, né, algumas informações, alguns dados que até a Gerdau, depois eu vou passar para vocês, né, alguns manuais dela, que ela nos orienta para que não tenha nenhum erro de execução de montagem, né? Então, uma das informações importantes é a largura mínima de apoio, né, da laje no perfil. Então, a gente tem que atentar a essas pequenas informações que podem gerar grandes patologias no futuro, né? E aí também a gente define, junto com o tamanho do apoio, né, a distância de apoio, a gente define também a largura do gap que a gente fala, né, que é a posição onde fica o conector, né? E aí uma medida, né, usual que a gente trabalha é utilizar 4 vezes o diâmetro do conector, né, do stud bolt, no caso. E aí, falando-se de stud bolt, né, que é o conector, a gente, para não falar 100%, né, 99% dos projetistas trabalham com um conector de 19 milímetros. 19 milímetros, né? Que aí é um diâmetro mais usual, né, de mercado e que atende às necessidades das obras, né, projetadas aqui no Brasil. Aqui a gente tem o perfil metálico, né, na usina sendo montado, e aí dá para vocês observarem, né, a posição dos conectores sobre o perfil. Bom, aqui a gente tem, né, uma obra de edificação, né, onde toda a estrutura é em perfil metálico, né, pilar e viga, e aí a gente tem a laje alveolar sendo montada, né. Uma das vantagens desse sistema é o vão livre, né, pessoal?
Essas lajes ovalares aí a gente vence vão de 10 metros, assim, brincando. E no ganho, né, de produtividade, a gente vai conseguir ver isso aí um pouco mais à frente, né, em alguns exemplos. Agora, uma coisa importante, pessoal, que a gente tem que atentar com esse tipo de estrutura é que se a minha estrutura passa a ter uma altura vertical muito grande, a gente tem que começar a criar um núcleo rígido nessa estrutura, né? O que seria um núcleo rígido? Um núcleo rígido seria as regiões de elevador, escada, né? Então é muito comum se fazer esse núcleo todo em concreto armado para a gente ganhar rigidez, porque a estrutura metálica, né, por mais que tenha situações que ela é parafusada, outras são soldadas, ela é mais, né, flexível do que o concreto. Então esse núcleo, quando se tem problema, né, com deslocamento, a solução é a criação desses núcleos de concreto, onde a gente consegue aumentar a nossa rigidez, né, da estrutura. Uma segunda opção também é a gente trabalhar com pilar misto, né? Mas isso a gente vai ver mais à frente um pouquinho. Ó, já é o próximo slide. Então, para que a gente consiga aumentar a rigidez, proteção, né, do meu aço e proteção contra incêndio, né? É muito comum a gente trabalhar em obras de shopping, edifícios, né? A gente concretar os pilares, né? Os pilares em perfil I ou H, laminado. E aí a gente concreta, faz essa proteção, né? E aí a junção desses dois elementos, né? Do perfil com o concreto, a gente aumenta ainda mais a rigidez, né? E a resistência do pilar. É comum também a gente, igual na imagem, no detalhe número 2, a gente concretar apenas a parte interna, né, do nosso perfil I, ou H, né, para que a gente consiga aumentar a rigidez. Para poder trabalhar dessa forma, a gente tem que utilizar os conectores, né, para que a gente consiga ter aderência suficiente para os dois elementos trabalharem em conjunto. Na imagem 3 e 4, é um pilar misto também, porém mais utilizado para galpões, né, onde a gente tem muito problema com vento, né, então é muito utilizado, né, a gente fazer, pegar o perfil, né, o tubo, né, um perfil tubular pode ser retangular ou circular, né, colocar a armação do concreto interna e preencher ele, né, que são aí as figuras 3 e 4. Então a gente tem essas diversas formas que a gente pode trabalhar. Hoje, para a área de edificação, né, o exemplo 1 é o mais utilizado, né, e para a área de galpões, o exemplo 3 é mais utilizado. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar aí, né, um pilar misto, onde o do meio já foi concretado, né, e o da direita e o da esquerda está sendo montado as formas para estar recebendo o concreto. Então, olha que bacana, a gente consegue aumentar a rigidez, protegendo o nosso perfil metálico, né? É muito bom isso. Bom, depois que a gente falou, né, das vigas, dos tipos de lajes, né? Agora a gente tem que conhecer os tipos de conectores, né, que a gente tem no mercado, para a gente estar linkando as nossas estruturas. Então a gente tem 2 tipos de conectores, né, que são mais utilizados. Esse primeiro que eu trouxe é o
é o conector tipo pino com cabeça, né? Mais conhecido como Studio Bolt, né? Então, como vocês podem observar na figura, tem uma máquina, né, que faz a solda desse Studio Bolt no perfil. Essa máquina, pessoal, ela é muito pesada. Então, tipo assim, tem que ser uma energia muito forte, porque senão não consegue, né, fazer essa solda. Porque, eu não sei se está dando para vocês verem, né, o contato dela para fazer a solda é por cima do pino. Então, é uma energia muito grande ali para que o conector seja soldado, né, no perfil metálico. Bom, mas para a gente utilizar esse tipo de conector, a gente tem que tomar alguns cuidados. E o maior deles é analisar a espessura da chapa onde a gente está soldando esse conector, né? Então, a norma nos orienta aí que essa chapa tem que ter, no mínimo, né, 0,4 vezes o diâmetro do pino, né? Então, a gente fala em um pino de 19 milímetros, né? Eu preciso de uma chapa aí de no mínimo 7 milímetros, né? 6 ponto alguma coisa. Então, aqui a gente consegue ver as dimensões comerciais do pino, né? Mas, igual eu falei com vocês anteriormente, o mais utilizado é o de 19 milímetros. A segunda opção, pessoal, não menos eficiente, né, é a gente trabalhar com conectores tipo U, né? Só que esses tipos de conectores, como a gente pode ver aí ao lado, ele é muito utilizado para estruturas de ponte, né? Algum de vocês já devem terem visto, né, esse tipo de estrutura. Os próprios projetos padrões, né, do Estado, né, de ponte já considera os conectores trabalhando com perfil, né? Mas também tem a sua função igual o Studio Bolt, né? Porém, a área de contato desse tipo de conector com a laje é maior do que o Studio Bolt, né? Então, consequentemente, a gente tem uma resistência maior. E aí a gente tem uma vaga opção, né, do tipo de perfil para estar utilizando. Vai variar da altura da minha laje, né, o que vai direcionar o meu conector. Bom, como a gente já abordou todos os temas, né, de viga, laje e conector, eu trouxe aqui agora duas obras que eu acho interessante, né, a gente comentar sobre, pois foram feitas, né, em estrutura mista, né? A primeira delas é uma obra da Primo Soluções em Engenharia, né? É o Shopping Estação de BH. Então aqui eu trouxe algumas informações interessantes sobre ela, como por exemplo, ela tem uma área total de 120 mil metros quadrados. É muita coisa, né? Ela teve um consumo de 3.200 toneladas de aço aí para perfil. É bastante perfil, né? E aí, qual foi a solução empregada, né, nesse tipo de estrutura? Né? Eles utilizaram pilar de misto, né, com o núcleo em aço e o concreto por fora, né? E trabalhou também com as vigas mistas de aço e concreto com a laje alveolar, né? Então, eles usou estrutura mista para tudo aí, né? Pilar, viga, só a laje que não é mista, né? Ela compõe a viga mista. Enfim. E olha que dado interessante, pessoal. 120 mil metros quadrados foi construído em 11 meses, né? A estrutura. É muito rápido, né? Esse tipo de estrutura. Pois a gente fala que é tudo feito na usina, né? O perfil são cortados, furados e pintados na usina, transportado
e aí só monta, né? É tipo um quebra-cabeça, né? Então, umas informações importantes, ó, só de estrutura metálica era consumido aí 300 toneladas por mês, né? É muita coisa. E aí dava em média aí, eles içavam 30 vigas por dia nessa obra, né? Lajes alveolar, eles montavam 80 painéis por dia, né? É muita coisa, dá até fila de carreta para descarregar isso aí na obra. O concreto, né, das lajes, do capeamento e do corpo rígido da viga, né, dava em média 10 mil metros quadrados de concretagem por mês. Então é muita coisa, né? E um dado interessante, né, essa obra operou com 6 gruas atuando simultaneamente. Então aí a gente imagina, né, o porte da obra e o quão foi rápido, né, essa construção. Aqui a gente tem imagens, né, de dentro da obra, né? Do lado esquerdo a gente tem aí os pilares e as vigas montadas, né? E a armação do pilar aí já posicionada para receber a forma e concretar. Do lado direito a gente já tem o pilar, uma parte concretada e a outra com forma, né? Que vai ser cheio junto com a laje, né? Bom, aqui, pessoal, eu trago uma segunda obra, essa é no interior de São Paulo, né? É a Torre INC 50, né? É uma torre comercial, né? E localizada na cidade de Itu, em São Paulo. Então, ele também foi construído tudo em estrutura mista, né, de aço e concreto. A gente fala uma estrutura híbrida, né? E nele foi utilizado o corpo rígido, né? Igual eu comentei com vocês. Essa primeira parte aqui, ó, da frente, né, do edifício, onde tem escada e elevador, foi toda feita em concreto armado, né? Para garantir a rigidez do meu edifício, né? Então, esse edifício, pessoal, eles têm 98 conjuntos de salas de reunião, mais 2 lojas, né? Composto por 12 pavimentos, tipos, né? As salas variam, né? Entre 44 metros e 52 metros quadrados. Tem 2 subsolos para estacionamento, né? E aí a gente tem aí uma área total, né, de construção de 9.800 metros quadrados, né? E nessa obra eles consumiram 310 toneladas de aço, né? E é muita coisa. A Usiminas está apertado para produzir aço para essa questão de obra aí, né? E aí um dado importante, né? O valor da obra. Essa obra foi feita em 2017, né? Então, olha para vocês verem, em 2017 essa obra foi em 22,8 milhões, né? É um investimento alto. Aqui a gente consegue ter visão da fabricação dos pilares, né, na usina, né? Então, observem, né, que esse tipo de estrutura necessitou de conectores nas vigas, né, nos pilares, né, para que eles possam trabalhar como estrutura mista, né. Então, observe que próximo à viga a gente tem um número maior de conector, né? Por quê? Porque a gente tem aqui um momento de engastamento maior, né, do que no centro do pilar. E a gente pode ver também nesse detalhe aí no centro, entre as 2 fotos, os arranques, né, para estar sendo preso as barras, né,
de vergalhão para estar fazendo a concretagem. Aqui são imagens as imagens 3D das ligações, né, desse edifício. Observem que as ligações também são mistas, né? A gente consegue ver aqui na primeira imagem inferior do lado esquerdo, né? A gente tem a estrutura sem o concreto, né? A gente consegue ver todas as ligações em parafuso e os stud bolts. E logo em cima a gente já tem o modelo 3D prevendo o preenchimento com concreto, né? Então a gente pode ver que as ligações também são em concreto, em estrutura mista. Aqui são imagens, né, da construção do edifício. É um projeto bacana, porque ele tem esses pilares inclinados, né, e arquitetonicamente fica muito bonito. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem, a segunda imagem superior, da esquerda para a direita, o núcleo rígido, né, todo em concreto, sendo erguido. É o que deu rigidez, né, nesse edifício, né? Aqui a gente pode ver, né, as operações, né, após a estrutura metálica ser erguida, né? É montado as ferragens. À direita, a última imagem da direita, a gente consegue ver as ferragens abraçando, né, a estrutura metálica. E aí o pessoal faz a montagem das formas e faz a concretagem, né? Então, se você entrar no edifício e não ter conhecimento do projeto dele, a gente olha e fala, é uma estrutura de concreto armado. A gente não vai conseguir enxergar o perfil dentro, né? Dentro do concreto. Aqui mais imagens, né, da construção do edifício. Nesse edifício, pessoal, diferente do shopping, né, lá de Shopping Estação de Belo Horizonte, foi utilizada a laje steel deck, né? Então, como dá para ver aí na imagem do meio, foi todo em steel deck, sem escoramento. Essa laje em steel deck, pessoal, a gente consegue fazer vão até 2 metros, sem escoramento. Então a gente só prende, solda ela no perfil metálico, né, sobre eles, e concreta. É muito prático, muito rápido, né, e a gente ganha muito tempo, né, na nossa obra. Na imagem da esquerda a gente consegue ver, né, o esqueleto metálico quase pronto, né, e a minha concretagem dos pilares subindo, né, no meio aí do edifício. Esse edifício, pessoal, foi feito um fechamento, né, com estrutura de aquapanel, que é o mesmo de placa cimentícia, né, é o mesmo material. E então, isso também ajuda a diminuir peso, né? Porque se a gente faz uma estrutura dessa e fecha lá com a alvenaria, a gente vai estar voltando para uma estrutura convencional, né? Em questões de peso, entre outras, né? Agora, a placa cimentícia é rápida de execução e leve, né? Então, a maioria das obras hoje estão tendendo para estruturas leves, que constrói rápido, né? O cliente chega hoje e fala, amanhã eu quero começar a obra. Então, toda empresa, né, todo investidor quer um projeto rápido e de rápida execução, né, de rápida liquidez que a gente fala, né? Porque hoje não pode perder tempo, né? Tempo é dinheiro. Aqui a gente tem mais algumas imagens, né, do edifício sendo finalizado. À esquerda aí a gente consegue ver as placas cimentícias fechando, né, o edifício. E à direita a gente vê aí a parte que ficou sem fechamento, que ficou em vidro, né.
Então fica muito bonito esse tipo de estruturas. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para estar passando, né, para vocês. Eu trouxe aqui no final alguns manuais, né? Eu não sei, alguns já devem ter em conhecimento, outros não, né? Mas eu penso que alguém vai poder aumentar o conhecimento, né? São alguns manuais que a Gerdau fornece para a gente estar consultando, né? Então, todos esses manuais tem exemplo de dimensionamento de estrutura, né? Então, basta você seguir ali. É bastante interessante, ajuda muito, né? A gente tem aqui, ó, o último da direita aí, tabelas de vão e carga, ou seja, de acordo com o perfil, a Gerdau já nos fornece a resistência do perfil de carga, né? Se for uma carga distribuída, se for uma carga concentrada, né? E isso, às vezes a gente está em dúvida ali, fazendo dimensionamento no software e tal, e esses manuais podem auxiliar bastante, né? A gente tem aí também, eu deixei aí o endereço, né, do site deles, para que vocês possam consultar e tá aproveitando desse material, né, que é bastante enriquecedor. Aqui tem mais 3 manuais lá, né, que estão disponíveis. Ligações para estruturas de aço é bem interessante. Eles abordam as distâncias mínimas, os número mínimo de parafuso que a gente tem que estar utilizando, né? É bem interessante. Bom, então agora eu vou abrir a perguntas, né? Para quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguém que quiser complementar o tema, né, que foi abordado, me coloca à disposição. Ô Ramon, eu vi aqui que você trabalha na região aqui com projeto estrutural. Você pode me falar mais ou menos a demanda desse tipo de estrutura mista aqui na região de Lavras? Então, a demanda hoje aqui é maior, né? A gente fala, é o sistema convencional, né? Que é o concreto armado. Mas esse tipo de estrutura está começando a ganhar mercado, entendeu? Igual hoje, por exemplo, eu estou executando uma obra lá para o Jeito Caseiro, acredito que alguém de vocês conheça, e a gente está fazendo tudo em perfil I com laje treliçada, entendeu? Então a gente está fazendo lá, vai dar uns 250 metros quadrados, a gente está montando toda a estrutura em perfil em um mês. Então, o ganho de tempo é muito grande, né? É bem grande. Certo, obrigado. Falou. Mais alguma pergunta? O Pedro mandou uma pergunta aqui no chat. Qual nível de interação viga-laje costuma ser utilizado em um projeto de estruturas metálicas? O conector de cisalhamento chega a dar 100% de interação? Então, isso aí varia muito, né? O tipo de estrutura que eu estou trabalhando, né? E os vãos que eu estou trabalhando, né? Mas a gente não considera 100%, né? Tem os coeficientes de segurança, da mesma forma dos projetos convencionais, né? Não sei se eu respondi toda a pergunta. Show. Mais alguém tem alguma pergunta? Se alguém quiser complementar. Pessoal, e se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode me enviar por e-mail, né? Eu deixei aí também a página do Instagram, da MPA. Eu tento divulgar bastante coisa lá para que todos possam, né, ver, ter conhecimento. Enfim. Excelente. Mais alguma pergunta, gente?
Pode mandar aí que a gente lê. Opa, mandou mais Você alguns. quer que eu leia? Pode. Pode ler? Como funciona o controle sobre vibrações? Como funciona o controle sobre vibrações? Então, Pedro, detalhes como controle de vibração, nesse tipo de estrutura também, detalhes como vibrações são calculados na fase de projeto conforme um projeto de concreto armado, né? Às vezes o elemento vai resistir àquele carregamento, mas você tem que pôr um perfil mais robusto, a altura da laje maior, para que a pessoa não tenha aquele desconforto de vibração, né? E ter um corpo rígido, igual do último projeto que eu trouxe aí para vocês, ajuda muito nessa questão de vibração, né? Pensando num todo, no conjunto, no edifício inteiro. O André, quais softwares empregados para dimensionamento? Parabéns pela palestra. Muito obrigado, André. Então, os softwares, o pessoal utiliza muito SAP, né? O SAP, o STRAP, né? Também pode ser utilizado. Tem o CPCAD também, que é possível dimensionar. Mas esses tipos de projeto, pessoal, igual eu trouxe aqui para vocês, nenhum profissional pode se prender muito a software, sabe? Por mais que ele nos auxilia, nos dá parâmetro, digo que 40%, né? 40% aí do projeto você tem que verificar em planilha que você cria, manual, porque é igual eu digo, o software ele está aí para nos auxiliar, mas muito das vezes ele não está entendendo o que realmente você quer fazer, né? Então você tem que ficar atento nas respostas que ele nos dá, né? Nos resultados de carga, de momento, né? Mas enfim, é isso. Vamos lá, próximo, Pedro Henrique. Tipo no shopping da Estação BH que tem metrô. Sim, Pedro. Você tem que levar em conta todos esses dados, né? Metrô, grandes centros, né? Teve uma situação dessa, que eu acho bacana citar aqui para vocês terem conhecimento. Uma cidade vizinha a Lavras aí, né? Tem uma igreja lá antiga, né? Histórica, e a mineradora começou a extrair material e passar com os caminhões fora de estrada próximo a ela. Então, tipo assim, a obra tá toda trincada, toda movimentada, ou seja, as vibrações, né, do trânsito pesado estão influenciando diretamente na estrutura dela, que na época que foi dimensionado nem se imaginava, né, esse tipo de ação. Então, na hora de projeto, né, a gente tem que pensar no entorno do projeto que a gente está fazendo, em relação com vento, túnel de vento e vibrações, igual você mesmo comentou. André Luiz, aço A36. Então, André, o A36 a gente usa mais para chapas, né, ligações. O perfil é o 345, se eu não me engano, né? Rafael, quanto chega a ser a diferença de preço de estruturas mistas quando comparadas a estruturas convencionais de concreto armado? O ganho de tempo chega a compensar essa diferença? Exatamente, Rafael. A economia desse tipo de estrutura, ela não se dá pelo material, mas sim pela redução do tempo de obra, né? Porque cá entre nós, né? Uma estrutura convencional de concreto armado, a mão de obra fica muito ociosa ali dentro da obra, né? Fica muito vulnerável. Esse tipo de estrutura mista é um quebra-cabeça, é uma linha de produção, não pode parar.
está produzindo lá na fábrica, chega na obra, tem que montar. Então, eu digo que é uma engrenagem, né? E não para. No concreto armado, como é mais lento, essa engrenagem falha, né? João Orlando, o cálculo das armaduras nesse tipo mista é calculado do mesmo jeito que a armação somente em concreto? Então, João, é um pouquinho diferente, né? Porque você tem que considerar, né, a rigidez e a resistência do seu perfil que está dentro do seu elemento, né? Então, eu digo que o cálculo que você faz convencional, o volume, né, de aço nele, o aço vergalhão que eu falo, né, as armaduras longitudinais e transversais, a quantidade por metro cúbico dele é maior quando convencional do que em estrutura mista. A gente trabalha com menos aço vergalhão. Vinícius, Ramon, você falou bastante de núcleo rígido, o qual é feito inteiramente de concreto armado. Como se dá a conexão deste núcleo com o restante da estrutura? Ótima pergunta, Vinícius. É o seguinte, quando a gente tem estruturas de concreto, né, para estar sendo conectada em estrutura metálica, a gente tem diversas formas, né, de fazer essa ligação. Uma delas é a gente fazer a placa de base, que a gente chama, né? A gente tem uma chapa, né, com uma espessura equivalente à espessura do perfil que eu vou estar conectando, né? E nessa chapa a gente tem os conectores, né? Que pode ser o aço liso, né, redondo, que vai entrar dentro da minha estrutura e vai ser concretado ali dentro. Eu tenho uma segunda opção, que é quando a minha estrutura de concreto já está pronta e eu quero conectar o aço. Então, eu faço a perfuração do concreto e trabalho com chumbador químicos, né? Chumbador mecânico, que a gente tem uma resistência muito boa também, né? Então, esse tipo de conexão vai variar do tipo de obra que está. Às vezes é uma ampliação, aí eu sou obrigado a trabalhar com esse chumbador químico. Se for uma obra nova, eu posso trabalhar com os inserts dentro do meu elemento antes da concretagem. O João Orlando aqui perguntou o que é a laje alveolar. Laje alveolar, ô João, são lajes pré-moldadas, né? Uns painéis de concreto. Ele pode ser protendido ou não, né? Mas na maioria das vezes ele é protendido. E para que a gente consiga ganhar eficiência, ele tem um núcleo vazado, né? Para a gente diminuir peso. Então, por isso o nome alveolar. Matheus Rodrigues, tem um número limite de pavimentos que podem ser feitos com estruturas mistas? Então, Matheus, a literatura não define isso, sabe? Mas isso a grande definição, né, que você vai conseguir limitar isso é rigidez, entendeu? Vamos supor, você pode fazer um núcleo rígido, né, nessa sua obra, que você consiga subir 50 pavimentos, né? E aí talvez você queira subir mais e não tem rigidez. Então você muda a base, né, do seu projeto, amplia, coloca as dimensões maiores, inverte o sentido de pilar, você ganha muita rigidez nisso. Então não tem um limite, né? A gente tem edifícios aí, na verdade os maiores edifícios, né, são em estrutura metálica, né? Não consequentemente mista, né? Mas metálica. Valeu, Rafael, muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Mais alguma pergunta? Excelente. Sem mais perguntas.
quero novamente, né, agradecer a você, Ramon, pela essa palestra, por ter dedicado o seu tempo. A gente sabe que é bastante corrido aí para você, tem bastante projeto, né, sendo executado. A gente estava conversando antes. Sim, Eu sim, queria ver graças a Deus. se é possível você disponibilizar esse material para a gente, o slide. Sim, claro, Possível a com apresentação? certeza. Sim, Porque com aí certeza. a gente consegue disponibilizar para o pessoal que tiver interesse também. Sim, sim. Show de bola. E lembrando também que a apresentação ela foi gravada e a gente vai disponibilizar ela depois, né? Se alguém tiver interesse. Aí também vai ser só entrar em contato nas nossas redes. Mas mais uma vez, muito obrigado, Ramon, pela presença, pelo tempo. Excelente palestra. Muito bom mesmo. Eu Agradeço. eu que fico agradecido pelo convite e poder tá compartilhando com vocês um pouco de conhecimento, porque eu sei que na faculdade, né, esses núcleos igual de vocês ajudam muito, né, a ganhar bagagem, ganhar conhecimento, né, mas todo conhecimento que puder adquirir na fase da faculdade, talvez antes de assistir uma matéria de estruturas, é muito interessante, porque instiga você a chegar na disciplina, né, já com dúvidas e poder discutir mais profundamente, né, aquele tema. E eu queria agradecer também ao pessoal do NEST, aos professores aí, por mais uma vez poder estar contribuindo para o crescimento profissional de todos vocês aí. Excelente. Muito obrigado. Realmente, isso que você falou é algo que até eu mesmo presenciei. Quando eu entrei no núcleo, eu ainda não tinha muito contato. E aí a gente vai vendo algumas coisas que os próprios membros vão falando em palestras, e aí depois, quando a gente chega na disciplina, a gente está bem mais curioso para poder querer aprender mais. Com Realmente. certeza. Bom, show de bola.